Olá, ouvinte! Eu sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nesta empreitada de conhecimento escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No 6º podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva, trouxemos considerações sobre o tema Cultura e Mudança Organizacional em Sociedade dos Poetas Mortos. Mais uma vez, teremos como convidados um grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional da UniFTC, indivíduos que contam as suas reflexões sobre o filme em associação com tópicos trabalhados em aula. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Para começar, o professor Leonardo Campos vai trazer em linhas gerais a estrutura narrativa do filme. O professor conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a trama e as reflexões trazidas para comportamento organizacional. Em Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme de 1989 e um dos principais filmes da carreira do ator Robin Williams, a gente tem a chegada de um professor jovem para aquela realidade, para trabalhar numa escola de garotos. E neste lugar, na Academia Welton, que é uma escola preparatória conhecida por seus 4 grandes pilares, que é tradição, honra, disciplina e excelência. Então esse é um paradigma, inclusive, que atravessou a educação tradicional durante muitos anos. Então é uma escola que tem muita exigência, e a gente vai ter o professor John Keaton, interpretado pelo Robin Williams, que vai trazer uma forma de educar diferente. Ele deixa de lado aquele viés rígido, conservador e por vezes até muito ditatorial, e traz um modelo de educação mais transformador, uma forma livre de pensar, uma forma carismática de liderar os seus estudantes também de forma criativa. Introduz um outro jeito de se fazer educação e traz para os estudantes a clássica frase de Horácio, o Carpe Diem. E aí estabelece muitas mudanças dentro da cultura e também diante do clima organizacional daquela instituição. Cultura organizacional é um conjunto de elementos, crenças, valores e normas que influenciam o clima de uma empresa. Essa cultura empresarial também é importante para as organizações por guiar e alinhar os comportamentos dos funcionários no trabalho. Professor Leonardo, explica melhor para os nossos ouvintes as peculiaridades desse importante conceito no campo da administração. Nós falamos um pouco sobre cultura organizacional em Recém-Chegada, que foi nosso podcast anterior, e eu trouxe algumas considerações adicionais, complementares, algumas até que se repetem para a gente detalhar mais esse assunto, esse tópico temático na questão da administração, que ele é muito amplo. Então, a cultura organizacional é o quê? É o conjunto de crenças e atitudes da organização. Em relação a quê? A importância das pessoas, a disponibilidade dos administradores, a aceitação do não conformismo, a clareza dos padrões, a intimidade, ao empenho em relação ao treinamento e desenvolvimento das pessoas, aos valores éticos e morais, à competição interna, a orientação para o mercado ou produção, a comunicação interna e também a capacidade de ação e de adaptação às mudanças externas. Então, todas as organizações, pessoal, elas têm uma cultura, tendo em vista que fazem também parte de um ambiente social mais amplo, por sua vez se inserem em uma cultura. Então, os fundadores ou gestores da organização fazem uma série de escolhas a partir de um repertório mais amplo que lhe oferece a sua cultura abrangente. Então, esse grupo inicial, ele escolhe o produto, a tecnologia e as pessoas que irão executar as tarefas, além de estabelecer as regras que irão reger as relações entre as pessoas dessa organização. Outro tópico importante é a gente pensar que a cultura organizacional ela pode ser entendida como um padrão de suposições básicas inventadas, descobertas ou desenvolvidas pelos membros de uma empresa para lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Sobre as 7 características básicas que, em conjunto, digamos assim, capturam a essência da cultura de uma organização, nós temos inovação e ousadia, atenção ao detalhe, busca por resultados, concentração nas pessoas, orientação para a equipe, uma certa agressividade e a busca por estabilidade. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente também pensa no conceito de cultura, O que é cultura, para a antropologia, inclusive.
E este campo do saber antropologia vem se tornando um instrumento do arsenal disponível à tarefa básica dos tomadores de decisão de manter as empresas ascendentes em seus mercados a partir da correta interpretação da realidade circundante. Então, alguns autores, pessoal, eles apontam que existem 7 características básicas que, em conjunto, capturam a essência da cultura de uma organização. Então, nós temos aqui o que eu falei para vocês: inovação e ousadia. O grau em que os funcionários são estimulados a serem inovadores e assumirem riscos, que é o que a gente pode ver em Sociedade dos Poetas Mortos. O professor John Keating, ele assume riscos, ele inova naquele projeto educacional dentro de uma cultura muito rígida, muito fechada. Ali a gente não tem um final feliz, mas a gente tem ali a semeadura de algo que no futuro provavelmente vai trazer mudanças para aqueles estudantes daquela instituição. A questão da atenção ao detalhe, o grau em que se espera que os funcionários demonstrem precisão, análise e atenção à questão dos detalhes. A busca de resultados, que é o grau em que os dirigentes focam os resultados mais do que as técnicas e os processos empregados para o alcance deles. Outra coisa é a concentração nas pessoas, o grau em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas dentro da organização. Orientação para a equipe, né? É outro tópico também. O grau em que as atividades de trabalho são organizadas, mais em termos de equipe do que de indivíduos. A importância do trabalho coletivo em equipe, em vez de focar em individualidades. No tópico agressividade, nós temos o quê? O grau em que as pessoas são competitivas e agressivas, em vez de dóceis e acomodadas. Mas não é essa agressividade no tom de destruir e pisar no outro. É agressividade no sentido de reagir diante das necessidades de estabelecimento dos elementos que vão elevar ali aquela cultura, aquele espaço. A questão da estabilidade, que é o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do status quo em oposição ao crescimento. Então, outros autores também, eu acho importante a gente falar isso dentro da discussão sobre cultura organizacional, explicam que o processo de criação de uma cultura ele ocorre de 3 maneiras. Isso aí a gente precisa pensar e compreender. Primeiro, os fundadores eles só contratam e mantêm funcionários que pensem e sintam as coisas da mesma forma que eles. Então, querem pessoas que comprem a ideia daquela organização para que ela prospere. Segundo, os fundadores doutrinam e socializam esses funcionários de acordo com a sua forma de pensar e sentir. Esse doutrinar aqui ele pode ser visto no sentido positivo como no sentido negativo. Mas não vamos pensar no sentido negativo aqui não, tá? Vamos pensar assim no positivo. Doutrinar no sentido de explicar, ensinar e embutir a cultura daquela organização e o colaborador ele vai decidir se aquilo ali está dentro dos princípios éticos para ele, se aquilo funciona para ele dentro do seu processo ali laboral. E o terceiro, gente, é o comportamento dos fundadores age como modelo. Então, a questão da liderança que a gente já falou em Escritores da Liberdade, em Um Sorriso de Mona Lisa, encorajando os funcionários a se identificarem com ele e, dessa forma, mostra seus valores, convicções e premissas. Nós precisamos lembrar também dos ritos. A questão dos ritos, gente, é algo muito importante na dinâmica das culturas organizacionais e também em nossas vidas, né? A questão do ritual de final de ano, rito de aniversário, alguns ritos de passagem específicos com numerologia, com datas que a gente está o tempo inteiro aplicando em nossa vida. Essa questão dos ritos, que é algo que nos remete, inclusive, a mitos, a coisas antigas, de outras culturas e tal, está muito presente ainda na cultura contemporânea. Que são o quê? Os ritos de passagem, que são usados para facilitar a mudança de status, seja no caso de introdução, do retreinamento de pessoal, consequências latentes, né? Minimizar mudanças na maneira como as pessoas executam os novos papéis sociais e restabelecer também o equilíbrio das relações sociais em processo. Os ritos de degradação são usados para dissolver identidades sociais e retirar o seu poder, como nos casos de demissão, afastamento de alto executivo, encostar, entre aspas, alguém, denunciar falhas, etc. E aí tem suas consequências, né, que é fornecer conhecimento público de problemas existentes e seus detalhes, defender as fronteiras do grupo através da definição de seus membros e reafirmar a importância e valor das regras envolvidas. Os ritos de reforço, celebração pública de resultados positivos, reforço de identidades sociais e seu poder, consequências latentes, fornecer reconhecimento público às realizações individuais, bem como motivar esforços similares em enfatizar o valor social da observação das regras. Os ritos de renovação,
O que são esses ritos? Eles visam renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar o seu funcionamento, como programas de desenvolvimento organizacional, assistência ao empregado, etc. Então, como consequência latente, o que se tem? Reafirmar aos membros que algo está sendo feito sobre os problemas. Esse retorno é muito importante para os colaboradores. Distinguir a natureza dos problemas, dirigir a atenção para alguns problemas e omitir outros, legítimos, e reforçar os sistemas de poder e autoridade em vigor. Outra coisa também são os ritos de redução de conflitos, que são usados para restaurar o equilíbrio em relações perturbadas, reduzindo os níveis de conflito e agressão, como nos casos de barganha coletiva. As suas consequências latentes, que é desviar a atenção da resolução de problemas, restabelecer o equilíbrio dentro das relações. E temos também os ritos de integração, que buscam encorajar e reviver sentimentos comuns e manter as pessoas comprometidas com o sistema social. Ele é comumente usado nas festas de confraternização de fim de ano, jogos, consequências latentes disso, permitir a liberação de emoções e o afrouxamento temporário das normas, reassegurar e reafirmar, através do controle, a moral das normas. E nós precisamos lembrar que os principais componentes da cultura organizacional são valores, crenças, pressupostos, símbolos, ritos, histórias, mitos, heróis, normas e comunicação. Os valores são crenças e conceitos básicos existentes em uma organização, que podem ser explicitados de forma simples pela própria organização. Eles representam a essência e a filosofia da organização para alcançar o sucesso, que é o caso dos valores da Academia Welton em Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente já falou lá na primeira pergunta, A questão da rigidez, a questão da honra, ou seja, é um espaço de muito tradicionalismo. As crenças e pressupostos remetem ao que é dito como verdade na organização. A crença é aceita e inquestionável, requer um maior envolvimento dos colaboradores para fortalecer laços e melhorar a prática. A maior parte dos eventos organizacionais, pode ser administrada e muitos deles são transformados em rotinas. Os ritos e os rituais são aquelas atividades planejadas que manifestam o lado concreto da cultura organizacional, que a gente vê ali na prática. Existem diversos tipos de rito, como as comemorações, a integração, as passagens, como eu falei aqui para vocês. As histórias e mitos desvendam, então, a cultura da organização. E aí a gente tem que pensar que as normas e comunicação têm relação, com a convivência social de cada organização. Normas são maneiras diversas de realizar algo e lidam com o comportamento esperado dos colaboradores. Já a comunicação remete às transações simbólicas significadas, são transmitidas, e modificadas através da influência social, E todos esses elementos estão interrelacionados. Ademais, para a gente fechar logo esse primeiro tópico aqui, o comportamento organizacional, ele faz o quê então? Ele se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho dessas empresas. Como esse estudo ele está voltado especificamente para situações relacionadas com o emprego, enfatiza-se o comportamento relativo a funções: trabalho, absenteísmo, rotatividade, produtividade, desempenho humano e administração. O comportamento organizacional, e a gente estuda a cultura organizacional dentro dessa disciplina, vamos dizer assim, desse componente curricular comportamento organizacional, ele serve para ajudar os administradores a explicar, prever e controlar também assim, para a gente pensar, não estar de forma tão rígida assim, os funcionários, os colaboradores. E, as variáveis dependentes básicas no comportamento organizacional, consideradas pelos estudiosos da área, são as seguintes: produtividade, absenteísmo, rotatividade, cidadania organizacional e satisfação no trabalho. As variáveis independentes no comportamento organizacional são as seguintes: variáveis no nível individual, variáveis no nível grupal e variáveis no nível organizacional. Para estudar o comportamento individual, existem 3 pontos importantes: entender a personalidade, percepção e atitude. Primeiramente, pessoal, as ações das pessoas, elas são observadas e busca-se explicar o seu comportamento com base no que se entende desses fundamentos. E o segundo passo, ele reside em tentar prever as ações dos funcionários em determinada situação. Então, com base na compreensão de suas personalidades, percepções e atitudes, os funcionários de uma empresa podem tanto ser a mola propulsora da inovação e da mudança, como é o caso do John Keating, quanto podem ser uma barreira para isso, como a gente tem outras narrativas aí que tratam de funcionários de fato colaboradores que travam ali os processos. O caso um pouco dos funcionários lá de Recém-Chegada, do outro filme que a gente fez o podcast também.
O desafio enfrentado pelos executivos é estimular a criatividade dos funcionários e sua tolerância à mudança. E o estudo do comportamento organizacional pode ajudar a entender de um mundo profissional em contínua mudança, a aprender a superar as resistências à mudança e criar uma cultura organizacional que seja voltada para ela. Professor, o que podemos observar em Sociedade dos Poetas Mortos é a questão da inovação em educação. É algo muito semelhante ao que refletimos em Sorriso de Mona Lisa, outro podcast desta temporada, pessoal. Ao falar de inovação, então dialogamos sobre a importância de compreendermos a mudança organizacional. Então fala aqui para os nossos ouvintes sobre esse tópico que centraliza as suas reflexões sobre este filme no âmbito da administração. Sim, ele trabalha com a inovação porque ele faz o seguinte, ele é professor de literatura. E aquelas aulas de literatura esquemáticas, que as pessoas tinham que ficar, os alunos tinham que ficar lendo os livros de teoria da literatura, que falam sobre a forma do poema e tudo mais. Então, assim, não que o tradicionalismo não seja interessante. A gente precisa... E hoje é um filme que fala de algo muito atual ainda, né? E o John Keane, ele vai fazer o quê? Ele vai propor uma mudança organizacional. Essa mudança ela não vai ser bem aceita. Então a gente vai ter alguns estudantes que vão abraçar a ideia, outros ficam um tanto assustados. Nós temos, por exemplo, inovação no sentido de que ele coloca os estudantes como protagonistas do processo na sala de aula. Os estudantes para pensar sobre a literatura, refletir, trazer o seu ponto de vista e até mesmo produzir e não ficar apenas reproduzindo os conteúdos do livro de literatura, que são conteúdos de outros autores, né, de outros pensadores. Então, assim, entender o que os outros pensadores trazem como contribuição, mas também desenvolver um raciocínio que seja próprio, ou seja, um pensamento, né, motivado pela busca por uma intelectualidade, por uma linha de pensamento próprio, que seja um cidadão crítico e que não siga apenas aquelas regras rígidas ali estabelecidas e que ficam bonitinhas na teoria, mas que não preparam as pessoas para a vida. Então, John Keane ele se posiciona como um personagem de líder, né? Um líder que é motivador, um líder que tem carisma, um líder que tem até a cena polêmica, né? Que ele pede que os alunos rasguem a introdução do livro, rasguem tudo e tal. Aquilo ali, gente, não é para ser levado ao pé da letra. Ao passo que ele pede que os estudantes rasguem algumas páginas do livro de teoria da literatura, ele está dizendo, isso aqui serve para a gente como direcionamento, mas não é a base de tudo. A gente precisa sair desse aprisionamento, dessa proposta acorrentada. E aí solicita que os estudantes rasguem aquilo e se libertem. Então, é um filme com uma riqueza muito grande. Infelizmente, é um filme de 1989 que as gerações mais atuais têm uma certa resistência. A gente tem um problema hoje, né, com essa geração Netflix, a geração do streaming, então que não tem paciência para nada e tal. Mas é um filme que eu utilizo muito, inclusive, como proposta para formação de professores, para incentivar professores que sejam professores motivadores. É um filme que a gente trabalha na perspectiva do comportamento organizacional para falar de liderança, para falar de clima, cultura organizacional e mudança organizacional também. Depois de ouvirmos o professor, agora é a hora dos estudantes refletirem. Quem também traz considerações pontuais é o grupo da disciplina Comportamento Organizacional, também ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir. Olá, meu nome é Viviane Assis, eu sou estudante de administração do 2º semestre da rede UniFTC. O filme fala bastante sobre os conflitos internos sofridos pelos jovens, como privações de sonhos, de necessidade, de vontades que não eram atendidas pelos seus pais e um modelo de ensino super rígido que tinha padrões a serem seguidos e tudo que fugisse àquele padrão tinha punição. Então, tem a chegada no professor novo, né, que é o professor de literatura, que faz aqueles jovens pensarem fora da caixa, pensarem nos seus sonhos, nas suas vontades, nas suas necessidades, que os pais não pensavam por eles, e coisas fora aquilo que os pais nem imaginavam que eles queriam ser, ou sabiam, mas não ligavam, não se importavam. Então, como vimos em sala de aula, tem tipos de liderança: democrática, autocrática e liberal. Nesse modelo de ensino
que era tido naquele colégio era um modelo autocrata, que não tinha opinião, que eles não poderiam dar opinião, que não poderiam fugir nada que fosse daquele padrão. Já o professor, ele era um professor que dava ideias, que ele deixava tudo mais livre, mais aberto. Era um modelo liberal, um modelo que faziam eles pensarem, faziam eles participarem bastante da aula. E é isso aí. Olá, meu nome é Jean Vitor, faço parte do curso de administração da FTC e após assistir o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, eu entrei numa jornada muito pessoal, eu diria, porque eu também costumo escrever poesia e tem muita coisa ali sobre criação parental e sobre o sistema educacional tradicionalista. O filme critica bastante essas coisas. Mas a respeito do nosso curso, eu acho muito válido ressaltar a criatividade do Sr. Keating em ser um professor que lidera a turma como um todo a conseguir se interessar na matéria por si próprios. Ele vê o que eles se interessam, faz com que eles descubram e os soltam por meio do uso da empatia e por meio de uma liderança democrática que mostra que uma liderança democrática não necessariamente é uma liderança passiva, mas é uma liderança que vai fazer com que os interesses de todos ou da maioria seja atendido. Então ele fazia com que todos alcançassem seu potencial através da liderança. Olá, eu sou a Bruna Bandeira e faço parte da disciplina Comportamento Organizacional do professor Leonardo Campos. Esse filme foi lançado aqui no Brasil em 1990, mas o que mais me chamou a atenção é o quão atemporal ele se apresenta. Assim como os meninos de Sociedade dos Poetas Mortos, muitas vezes nos deixamos levar por opiniões externas sobre o que e como devemos fazer e esquecemos de construir as nossas próprias poesias, ou seja, nós que devemos liderar as nossas vidas. Levando essa análise para o ramo do comportamento organizacional, a partir do momento que nos conhecemos verdadeiramente, construímos experiências e pensamos fora da caixa, além do que se espera. Ou seja, adquirimos a capacidade de liderar outras pessoas da melhor forma. Assim, deixamos de ser aqueles diretores autoritários do filme e passamos a ser como o professor John, que conseguiu plantar aquela sementinha do bem na vida dos seus alunos. Bom, sou Rafael Lacerda, estudante da matéria de comportamento organizacional aqui no curso de administração. Bom, eu estou aqui para falar do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Cara, esse filme é muito bom para se refletir sobre a vida, porque ele se passa num colégio extremamente conservador, né? Um ambiente conservador em si, com o diretor, os professores e os pais dos alunos são conservadores. Porém, neste grupo todo há um professor que ele é mais liberal, mas não só liberal, cara. Ele instiga os alunos a pensar mais sobre a vida. Ele faz com que o pessoal pense fora da caixa, sabe? Por exemplo, há um aluno mesmo que está vivendo uma vida conservadora contra gosto, que ele não queria estar ali. E esse professor motiva ele a viver a vida dele de fato, sabe? É um filme bem interessante para se refletir, como eu já falei. E bem, cara, ele mostra como... Bom dia, meu nome é Vitor Santiago. Eu vou falar um pouco sobre A Sociedade dos Poetas Mortos, o filme. E esse filme se passa numa escola, onde essa escola ela é bem old school. Ela é bem obcecada por regras, assim. E aí entra o professor, o John. Ele tenta quebrar barreiras para tentar incentivar os alunos a serem criativos e correrem atrás dos seus sonhos. E o que eu achei legal desse filme é que o professor, o John, ele sempre tenta ensinar os seus alunos a gostarem do conhecimento por gostar, não só para tirar boas notas. E claro que quando você tem um líder como o John entrando em conflito com a cultura da escola, a coisa sempre vai ficar tensa, né?
os chefes da escola não curtem a abordagem dele e isso acaba levando a consequências bem tristes. No final das contas, A Sociedade dos Poetas Mortos, o filme é uma aula sobre como a cultura da escola, a liderança e a aprendizagem podem se chocar e como líderes inspiradores são essenciais para uma educação mais pessoal e significativa. Olá, meu nome é Railton Souza e eu sou do curso de Administração da UniFTC e estou fazendo a matéria de comportamento organizacional com o professor Leonardo Campos. Bom, eu vim falar um pouco sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu entendi que com a liderança do professor John, ele soube puxar o que há de melhor em cada aluno, trazendo um sentimento de liberdade e pertencimento. Assim, ele transformou a vida deles com encorajamento, mostrando que a vida pode ter várias possibilidades e não só a caixinha que eles foram instalados, tendo como conclusão a visão de autoconhecimento. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos mais uma vez com cultura organizacional, dessa vez com a comédia romântica Recém-Chegada. Não deixem de compartilhar estas ideias, combinado? Até a próxima!